A oração e o jejum não podem ser usados para atraírem os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. Fique conosco até o final deste vídeo e estaremos trabalhando o jejum e a oração. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e com muita honra, muita alegria, estamos mais uma vez com mais um vídeo do seu canal de Escola Bíblica Sentinelas da Teologia. E hoje nós vamos falar de oração e jejum, que é algo maravilhoso na vida do cristão, mas infelizmente é algo que nos traz bênção, mas infelizmente é mal compreendido e mal praticado por umas pessoas. Mas antes de nós entrarmos no tema da lição de hoje, nós pedimos o seu carinho, a sua contribuição, se inscrevendo no nosso canal. Você se inscrever no nosso canal, você vai estar nos ajudando para que o nosso canal tenha mais propulsão no YouTube. Também deixa aquele like missionário, porque cada vez que você curte os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube. Então contamos, você que ama a Escola Bíblica, você que ama a Palavra de Deus, se inscreva e você vai estar recebendo sempre, em primeira mão, os nossos vídeos na nossa Daniel. E também ative o sininho de notificações, o sininho aí, para que você receba sempre de primeira mão os nossos vídeos que nós fazemos para a glória de Deus e com muito amor por você, amado irmão, professora e aluno da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. E o texto para a meditação deste tema está lá em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 18. Quando nós falamos de oração e jejum, Anderson, nós estamos falando, o texto aqui, né, o meio pentecostal trata como disciplinas, mas o meio reformado, né, a teologia reformada trata como meio de graça. Mas meios de graças ou disciplinas espirituais são as mesmas coisas, né? O propósito desses dois elementos é fazer com que o homem e a mulher desfrutem da comunhão com Deus a partir da oração e do jejum. E por que esse conceito? Alguns chamam a oração e jejum como disciplinas cristãs e outros como meio de graça. Disciplina porque é algo que deve ser observado, deve ser buscado, deve ter um esmero, né, em fazer aquilo, em jejuar e orar. Meios de graça fala de algo que para ser desfrutado, onde é um dos meios que a graça de Deus nos concede para desfrutarmos de Deus, para nos aproximarmos de Deus, para termos comunhão com Deus. Eu, professor Anderson, prefiro chamar de meios de graça, porque quando a gente fala em disciplina, às vezes nós podemos pensar naquela questão mais militar, né? Não, disciplina de correr, fazer exercício, simplesmente por uma obrigação, ou por... Não, a oração deve ser vista como algo penoso, como algo que eu preciso fazer, obrigatório, não. A oração e o jejum é pelo contrário. Porque disciplina é algo que você faz porque você precisa fazer. Agora, meios de graça é quando você faz porque você tem prazer em fazer. Então, quando você ama alguém, você quer estar junto com essa pessoa. Você quer dedicar tempo. Então, como o resumo, né, do cristianismo, do amor, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Então, se nós amamos esse Deus, nós queremos estar na presença dele. E isso traz prazer. E se nós gostamos de conversar com pessoas grandes, Deus é maior do que todos. Se nós gostamos de procurar algo que tem poder, Deus é o mais todo-poderoso. Se nós gostamos de ter comunhão com quem é sábio, Deus ele tem toda a sabedoria. Então não tem ninguém melhor, maior, não tem ninguém tão bom quanto o nosso Deus. Então isso mostra o quão prazeroso é
Então, um dos meios que a graça nos concede de termos comunhão, intimidade, tempo na presença deste tão grande, tão maravilhoso Deus para se dar. E o tópico 1 da lição diz que a oração é um diálogo com o Pai. E quando nós falamos de oração, nós estamos falando de uma prática, né? Um meio de graça usado por todos os homens e mulheres que, de alguma forma, experimentaram a presença de Deus, foram chamados por Deus e, como resultado desse chamamento, estava o prazer no diálogo, na conversa com Deus. Abraão, antes de Abraão, né, nós já temos ali o próprio Adão, né, a Eva, quando, por ocasião da morte de Abel, e eles têm um novo filho chamado Sete, ali existe uma oração, né, uma expressão de gratidão a Deus por ter lhe dado mais um filho, né? Então, ali temos uma oração sendo expressada em forma de gratidão. E desde Adão até os dias de hoje, né, a oração é muito praticada. E quando nós vemos, por exemplo, o livro de Salmos, todos os escritores que escreveram os Salmos, e aí fica uma dica, né, porque hoje em dia a grande dificuldade que nós temos é pessoas que oram e oram corretamente, né? As pessoas não sabem orar, Anderson. E os Salmos, ele é um excelente pedagogo, né? O Salmo é um excelente mecanismo para ensinar as pessoas a orar. Nós vamos ver Davi, vamos ver Asaf, vamos ver os filhos de Corá, vamos ver Moisés e tantos que escreveram os Salmos ali, em todos os momentos ali, expressando a Deus palavras de gratidão, como é o caso de Davi. Davi, ele agradecia a Deus pela vida, agradecia a Deus pela natureza, também pedia a Deus socorro no momentos de angústias em que ele estava em conflito, ou pedia a Deus misericórdia quando estava em pecado. Ou seja, a oração está presente em todos os homens e mulheres que desfrutavam plenamente da comunhão com Deus, ou através de ações de graças, ou através de súplicas, ou através de entender o que se estava acontecendo quando enfrentavam momentos conflituosos que nós enfrentamos, né? Mas em tudo isso eles buscavam a resposta num diálogo com Deus, numa conversa com Deus. Então, como disse o professor Daniel, nós vemos que a oração ela sempre foi uma prática dos homens e mulheres de Deus na Bíblia. Em toda a Bíblia nós vemos os homens e as mulheres que creram em Deus, que serviram, foram chamados por Deus orando. Por quê? Nós servimos um Deus vivo, um Deus real, e servimos um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com aqueles a quem Ele chama. Então, se o nosso Deus é vivo, se o nosso Deus é real, é comum que, se nós cremos nisso, nós conversemos com este Deus, expressemos a nossa gratidão, os nossos desejos, o nosso arrependimento para esse Deus. Então, em toda a Bíblia, era uma parte de uma demonstração de fé já, professor Daniel. Pessoas que oravam porque criam, tinham certeza, convicção, que Deus ouvia suas orações, que Deus ouvia suas palavras. Então, por isso, em toda a Bíblia, nós vamos ver estes homens e mulheres de Deus orando, conversando com Deus. E como disse o professor Daniel, hoje, infelizmente, nós vivemos a crise do modelo. Crise do modelo. Nós não temos modelos a serem seguidos. São muito poucos temas, mas muito poucos, né, professor Daniel? Homens de Deus. E nós não temos, Anderson, porque as pessoas resolvem se espelhar em homens. Exato. Porque a Bíblia é cheia de exemplos. Perfeito, o próprio sim. Jesus disse, quando vós orareis assim, Pai Nosso que está no céu. Só que eles pegam o Pai Nosso e fazem o Pai Nosso como uma prática repetitiva, tornando algo vão, porque o propósito aqui não é orar o Pai Nosso, não que não possa orar, claro que pode. Sim. O que não pode é fazer o Pai Nosso um amuleto, né? E o Pai Nosso, Anderson, aí tu falaste, né, que quando nós oramos, nós estamos nos dirigindo
a um Deus que também é o nosso Pai. Jesus deixou muito claro, né? Quando vós orardes, orareis assim, Pai nosso que está no céu. E eu acho interessante aqui nesse texto, Anderson, que Jesus, ele, em vários momentos de oração, Jesus sempre se dirigiu a Deus como seu Pai. Né? Pai, passa de mim este cálice, contudo seja feita a vontade ou não a minha. Ele vai dizer lá em João, porque o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E em vários momentos Jesus se dirige a Deus como seu Pai. Mas quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, Jesus ensina de uma forma coletiva. Ele vai dizer, quando vós orardes, orareis assim, Pai nosso que está no céu. Não é Pai de Jesus, não é Pai nosso, né? Então, Jesus está deixando muito claro que Deus, ele é o nosso Pai. E nós nos podemos nos achegar a Ele como filhos e Ele nos irá ouvir a partir da obra de Jesus. A obra de Jesus nos dá essa condição, muda a nossa posição de criaturas para filhos, né? Toda a oração do Pai Nosso, ela é recheada, né, de elementos que, se forem subtraídos da forma como deve ser, dá uma bela de uma oração. Então a falta de modelo é porque as pessoas se espelham em homens e se esquecem de se espelhar nos modelos bíblicos de oração. O Charles Spurgeon, ele tem um livro chamado As Grandes Orações da Bíblia. Nossa, é muito lindo quando ele pega ali e começa a trabalhar a oração daqueles homens, e tu olha assim, Jesus, nós não oramos nem um pouco do que esses homens oraram, né? E o modelo que nós adotamos é um modelo totalmente equivocado de oração, né? Não é um modelo bíblico. Então, repito, a falta de modelo, Anderson, não é porque não exista modelo na Bíblia, é porque as pessoas deixam a Bíblia de lado e resolvem se espelhar em homens. Aí nós temos aquela oração que nem uma certa ocasião eu estava ouvindo e a pessoa chegou e disse: Ei, quando você for orar, você tem que colocar Deus na parede, porque Deus tem que fazer, porque você é fiel. Ou seja, está colocando Deus como um mero garçom, né, que é obrigado a servi-lo de acordo com as suas vontades. Isso é totalmente antibíblico, né? Totalmente resultado de uma mente que não lê a Bíblia, e por não ler a Bíblia faz coisa errada, principalmente a oração. E sempre assim, professor, por não ler a Bíblia. E hoje nós vivemos essa crise, e quando estamos nos cultos, nós olhamos até orações televisivas, no rádio, no YouTube, pessoas orando errado. Por quê? Porque se espelharam em modelos não bíblicos. Em homens que estão por aí na mídia orando, mas não é um modelo bíblico. E às vezes as pessoas perguntam como eu devo orar. A Bíblia mostra, como disse o pastor Daniel muito bem, os salmos, muitos são cânticos, sim, mas muitos são orações. Davi orando, né, Corá orando, homens estavam orando a Deus, buscando a Deus. Então, por exemplo, o Salmo 51, nós vemos Davi orando em arrependimento a Deus. Então, ali nós vamos ver a expressão homens orando, abrindo seu coração, se humilhando, se rendendo, sempre exaltando a grandeza de Deus. Então o livro de Salmos nos ensina como nos achegar, como nos orar a Deus. E toda a Bíblia, nós vemos lá no Novo Testamento, quando começou a aumentar o número de membros da igreja e necessitavam de uma assistência mais pessoal, principalmente daquela comunidade mais carente, como viúvas, como órfãos, nós vemos que os discípulos vão dizer, nós precisamos dedicar a oração e a palavra. E aí foram instituídos os diáconos, para que eles pudessem dedicar uma atenção mais próxima à parte social da igreja. Porque os discípulos queriam se dedicar à oração, comunhão com Deus, e à palavra, a pregação da palavra. Então a oração nós vemos em toda a Bíblia. E como disse o pastor Daniel, Jesus, quando ele vai iniciar a nos ensinar a orar, ele vai dizer, Pai Nosso. Então oração é uma conversa íntima. É quando você está conversando, está diante daquele que não tem como você fingir. Não tem como você ser hipócrita. Não tem como você estar de máscara. Porque o Deus que você está se reportando é o Deus que conhece o profundo, o escondido, o íntimo. Ele sabe o pensamento. Então, tolo é aquele que está orando simplesmente para repetir palavras,
simplesmente para mostrar que está orando, ou simplesmente para imitar alguém. Por isso é isso que é chamado oração de tolo, porque esquece que Deus é aquele que sonda o coração. Ele não ouve somente palavras, ele vê a intenção do coração. Então, a oração bíblica é aquela oração quando alguém se aproxima, sabendo que está se reportando, está falando com aquele que conhece todas as coisas, com aquele que conhece o escondido, o oculto. Então, essa pessoa não sabe que não tem máscara diante desse Deus. Sabe que Deus, então é uma pessoa que chega de coração sincero e aberto. Oração é conversar, é uma conversa, é ação de falar. É quando você fala com Deus, fala, abre seu coração, expressa os seus desejos, a sua gratidão, o seu amor, as suas necessidades. Você expressa o seu arrependimento diante daquele que merece o seu louvor, daquele que pode sanar as suas necessidades, daquele que, sim, é o único que tem o perdão e pode perdoar os seus pecados. Então, oração é isso, é quando você conversa. Não tem método, não tem como alguns pensam, né? Não, você fala isso. Nós vemos também, professor Daniel, na crise do modelo, pessoas que acham que oração é entonação de voz. Mudam, né, a voz, dão um ritmo. Não, irmãos, oração é conversar, como nós estamos fazendo agora aqui neste vídeo. É conversar. É quando você expressa com palavras sinceras a Deus que conhece nós como melhor do que nós mesmos. Então, oração é intimidade. Pai, quando você conversa com aquele que é o seu Criador, que é o seu Senhor, é o seu sustentador, aquele que é íntimo, aquele que a Bíblia vai dizer que habita num alto sublime trono, ou seja, ele está acima de todos, governando todos, mas também habita com quebrantado e contrito de coração. A oração, como meio de graça, ela nos aproxima de Deus. Porque a oração nos mostra que nós realmente precisamos de Deus. Quem não ora, me desculpe, mas não é um cristão. Porque todo cristão tem prazer na oração. Porque sabe que a sua vida depende da sua comunhão com Deus. Não orar é como não ler a Bíblia. A pessoa vai morrer espiritualmente. Melhor, nem nasceu de novo, né? Porque tudo que é nascido de Deus dá respostas nesse novo nascimento. E uma das respostas é a busca por Deus. É a oração. É a oração. E né? já respondendo para o Daniel, oração não é pagar preço. Perfeito. Primeiro, porque tudo no cristianismo, eu vi algumas pessoas comentar, né? Não, a salvação foi paga na cruz, mas não, tudo no cristianismo, irmãos. As libertações que ocorrem na igreja foi por causa da cruz, o sangue da cruz. Os mestres, os dons, tudo foi pelo sangue da cruz. Até o ato de você poder orar, porque lá em Hebreus vai dizer, acheguemos diante dos santos anos através do novo caminho, novo e vivo caminho, que é o sangue. Nós só oramos hoje, a nossa oração é ouvida, porque na cruz, o sangue, a obra da cruz, nos deu acesso a Deus. Ponto. Então, oração, meus irmãos, quem enxerga oração como pagar preço é algo doloroso, é algo árduo, algo não, irmãos. Oração não é pagar, a oração é prazer. Por exemplo, todos nós precisamos de alimento, assim, professor Daniel. Você se alimenta, é doloroso para você se alimentar, é pagar preço? Não, comer é bom, né, professor Daniel? Nossa, se alimentar, comer uma boa comida, saborear uma boa sobremesa, uma boa fruta, isso traz prazer. É a mesma coisa a oração. Eu não vou para a oração, eu vou lá pagar preço, não. É algo delicioso, algo prazeroso, onde você está desfrutando a presença, a comunhão daquele que é melhor, maior do que tudo e todos. Se alguém ainda acha que oração é pagar preço, não entendeu a obra da cruz. E não entendeu o quão prazeroso é. Eu não oro para pagar preço, para fazer barganha, que é a teologia da glória, né? Quanto mais eu oro, mais poder eu tenho, mais unção. Não, irmãos. Se você ora buscando ter mais poder, para que Deus receber mais de Deus, é uma hipocrisia. Imagine uma pessoa que conversa com você só porque quer ganhar algo de você. Mas tem aquela pessoa que conversa não porque ela quer algo em troca, mas porque ela tem prazer da sua companhia. É assim que é a oração para com Deus. Nós devemos orar porque eu quero receber algo, porque eu vou pregar numa campanha. Não, eu oro porque eu quero comunhão com Deus. Se eu vou pregar ou não vou pregar essa semana, eu vou orar, porque eu desfruto da presença de Deus. Se eu vou
participar de um evento essa semana, ou eu não vou, eu vou orar da mesma forma. Porque oração é desfrutar, é conversar, é expressar o meu coração, a minha gratidão, as minhas súplicas, os meus anseios, àquele que é o amado da minha alma. No tópico 2, a oração que Jesus ensinou nos mostra claramente, né, qual é a forma correta de nós orar, porque existem muitos questionamentos, né, como deve ser a forma certa de orar. Nós temos uma estrutura, um modelo que é a oração do Pai Nosso. Exato. Mas nós temos também questões tipo, eu devo orar em voz alta? Eu devo repetir as mesmas palavras? Ou eu devo orar em público? Ou eu devo orar com outras pessoas? Ou eu devo orar sozinho? Como é que eu devo orar? E aqui nós vemos Jesus, é o tema da lição. Mateus capítulo 6, versículo 5 diante, Jesus vai ensinar como se deve orar. Olha o que ele vai dizer, a partir do versículo 5 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ele está falando do cristão verdadeiro aqui. Quando ele ora, não deve ser como os hipócritas. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. O que Jesus está dizendo aqui? Que a intenção deles não era orar porque eles tinham prazer em Deus ou porque queriam comer com Deus. Eles oravam porque queriam ser vistos pelas pessoas. Olha como eu oro. Olha como eu sou homem piedoso. Olha como eu sou... E assim nós vemos hoje. Tem pessoas que não oram um minuto em casa. Mas chega na igreja, querem orar mais que todos e mais alto que todos. E isto, Anderson, não te interrompendo, mas só pegando esse gancho, isto é algo importante, irmãos. Não, a oração na igreja não substitui a oração em casa. Exato. A oração na igreja é o momento em que nós, a igreja, se reúne para adorar a Deus, para ouvir o Evangelho, para dirigir a Deus orações de confissões, intercessória e assim por diante, mas não substitui os momentos de orações que as pessoas, que o cristão verdadeiro tem que ter com Deus, a sós, na sua casa, no seu trabalho. A vida cristã é uma vida de oração. Isso não pode em nenhum momento ser substituído só pela oração na igreja. Crente que só ora na igreja tem alguma coisa errada com este crente. Aí pode ser que ele esteja nesse rol aqui, né? Que ele só ora para que as pessoas vejam. É como a gente está dizendo, vocês não devem orar para serem vistos pelos homens. Vocês devem orar porque vocês querem a presença de Deus. Aí Jesus vai continuar. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles oraram para que os homens vissem eles e elogiassem esse. Eles já receberam essa recompensa. Tu, porém, servo e serva de Deus, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui, professor Daniel, primeiro, Jesus não está censurando ou proibindo a oração em público, como diz o professor Daniel. Mas, vamos iniciar. Aquela pergunta. Oração é para ser ouvida? A oração como disciplina, como meio de graça, que é aquela oração que eu vou buscar a Deus, não é para mim postar no grupo da igreja, não é para mim postar no YouTube, é para Deus ouvir. E mais, irmãos, se é para Deus, eu não tenho que querer parar, vou lá ouvir. Eu tenho que compartilhar a palavra de Deus e nós temos que buscar ouvir a palavra de Deus. Oração é algo íntimo entre eu e Deus. Tanto é que o próprio Jesus, né, em várias ocasiões dos evangelhos, o texto vai dizer, e Jesus se retirou para a oração. E Jesus sempre sozinho. Ou então Jesus veio da oração e encontrou a multidão ali, ou encontrou seus discípulos. Jesus não estava no monte berrando para que todo mundo ouvisse, né? A oração de Jesus era tão silenciosa que até Pedro, Tiago e João, né, que estavam ali no monte da Transfiguração, dormiram, né? De tão silenciosa Jesus não estava gritando a oração de Jesus. E aí que tá, nós vimos breves orações de Cristo em público, quando ele foi orar por um demoniado, foi orar por um enfermo, foi orar pelo pão, agradecer. Ponto, irmãos. Perfeito, olha só, irmãos. Não é o professor Daniel que está dizendo isso. Qual o modelo bíblico? É de Cristo. O modelo da igreja é Jesus. Jesus se retirava para orar em secreto. Ele se retirava. Ele não orava para que as pessoas ouvissem ele orar.
Era ele e o pai. É o que ele está dizendo aqui. Entre no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Não é para postar em rede social, irmãos. Oração é para Deus ouvir, não é para as demais pessoas ouvirem. E depois ele vai seguir lá no versículo 7, orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus não está dizendo que eu não possa, porque às vezes, todos os dias nós oramos pela mesma causa. Todos os dias nós agradecemos pelo alimento, todos os dias nós oramos uns pelos outros, todos os dias você ora pela sua esposa, seus filhos. Jesus não está dizendo que eu não possa ter, um padrão de oração diário. Jesus está dizendo que as pessoas que falam várias vezes a mesma coisa, como um mantra, como as rezas, reza 50 Ave Maria, reza 30 Pai Nosso, vãs repetições, que é algo que eu só decoro e repito ao léu. Jesus disse que isso aí não tem, isso não é recebido por Deus, porque é só algo decorado, não é algo espontâneo, e não é porque eu muito repito que Deus vai ouvir. Deus vai ouvir e responder por causa da obra da cruz, o sangue na cruz. Então, aquelas pessoas que repetem várias vezes, acham que isso vai ter algum poder, não, irmãos. É isso que Jesus está condenando, é o misticismo. É alguém achar que vai ter algo místico, poderoso, ou eu repetir várias vezes a mesma palavra. Não, meus irmãos. Oração é algo espontâneo, sincero. Eu falo sinceramente. Mas Jesus não está dizendo que todos os dias eu posso orar pela minha família. Eu posso novamente, a todo dia eu vou falar para que Deus abençoe minha família, para que Deus abençoe meu trabalho. Sim, posso falar. O errado é eu querer usar palavras decoradas, repetidas, achando que isso vai ter algum poder, orar 50 Pai Nosso. Não, irmãos. O Pai Nosso, como diz o pastor Daniel, ele é só um modelo. Não que eu não possa orar o Pai Nosso, mas ele é um modelo para ser seguido. Ele é um padrão de oração a ser seguido. Começo adorando a Deus, depois eu agradeço pelo alimento, peço perdão dos meus pecados, e assim vai, pastor Daniel? Tópico 3. Oração e jejum. Se nós vimos que a oração é o meio que eu me aproximo de Deus, porque a pessoa de Deus é a pessoa mais importante para mim, então eu tenho o prazer de me achegar a Ele através da oração, também tem o jejum. O jejum é outro meio de graça, Anderson, que infelizmente ele é muito mal praticado. Mal compreendido, tem pessoas mal praticado, que jejuam para ter poder. Eu vou pregar amanhã, então eu vou fazer um dia inteiro de jejum para Deus me dar poder, para Deus me dar graça. Ou por eventos. Vai ter uma campanha, ore pela campanha. Aí jejum uma semana. Ou ora por alguém. Eu tenho alguém que está no vício, eu vou jejuar. O jejum, irmãos, ele deve ser visto, como vai dizer o John Piper, como fome de Deus. O jejum é a expressão da minha alma mostrando quanto eu preciso, anseio, anelo, sou dependente de Deus. O quanto eu quero Deus. Por isso eu jejuo. Eu jejuo porque eu preciso de Deus na minha vida diariamente. Por quê? Porque eu, Daniel, embora seja um cristão, eu ainda estou num corpo frágil, num corpo que a cada momento precisa da graça do Senhor para vencer o pecado. Um corpo carnal dominado pelo pecado. E só vamos fortalecer esse corpo através do jejum que vai fazer com que a minha alma se aproxime de Deus, o meu espírito busque mais a Deus. O jejum, então, é o momento em que eu expresso o quão dependente de Deus eu sou. E isto nós encontramos em vários textos da Bíblia Sagrada. Sempre que houve uma situação de dependência de Deus em função de um evento que estava por acontecer, que transcendia a força da pessoa que estava por enfrentar, como foi o caso da rainha Esther, quando houve aquele decreto para que todos os judeus fossem mortos, aquilo fugia da capacidade tanto de Mordecai quanto de Esther, ou de qualquer outro judeu, de fazer qualquer coisa para se defender. Então, o que ela faz? Ela proclama
um período de oração e de jejum, ou seja, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro e só Deus pode nos socorrer. Então eu preciso de Deus. Então o jejum mostra o quão frágil nós somos e o quanto nós dependemos de Deus. Este é o cerne de jejum. O próprio Jesus, Anderson, antes de iniciar o seu ministério, ele vai ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para passar um período de oração e de jejum. E ali ele é tentado pelo diabo, mas Jesus ali está o quê? Fortalecido através da ajuda do Espírito Santo que estava fortalecendo Jesus. E olha que era Jesus. Imagina nós, o quanto nós precisamos jejuar e, infelizmente, o quanto nós desprezamos o jejum. Por isso que há muitas pessoas fracas, né? Muitas pessoas cambaleando na fé, porque não oram e não jejuam, ou seja, não demonstram o quanto precisam de Deus. E o interessante é que nessa passagem, que Jesus é levado por Deus pelo Espírito Santo, ele não vai vencer o diabo com o jejum, ele vence com a palavra. Perfeito. O diabo sempre vai levar a fazer tentações, e Jesus sempre vai vencer expressando a palavra. Ele vai usar o livro de Deuteronômio, porém a palavra de Deus diz. Ele sempre vai usar a palavra. Ele não venceu com o jejum, ele venceu com a palavra. Mas aí é que está o interessante, Anderson, porque quando você jejua reconhecendo a tua fragilidade, Exato. Deus ele vem de socorro a ele, Exato. a você. E Deus vem de socorro através dos meios de graça. E a sua palavra é o meio de graça que nos fortalece. Por isso que Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, então sou forte. É justamente isso. Quando eu entendo que eu não posso, eu recorro a Deus e Ele pode por mim. É Ele quem faz por mim. Então a glória final sempre é de Deus. Sim. Sempre é de Deus. Tudo que acontece quando nós reconhecemos nossa fragilidade e vamos a Deus em busca do socorro, e o socorro vem para a glória dele. Vem para a glória dele. Nunca para nós nos ostentarmos, batendo no peito, dizendo eu jejuo e por isso eu posso. Não. Eu só posso porque a graça de Deus é quem me dá condição. Por isso que jejum e oração é um meio de graça. É o meio pelo qual Deus manifesta a sua graça na nossa vida. E quando nós olhamos biblicamente, o que era o jejum? Era sempre uma situação, um ato de humilhação. O jejum, algumas situações bíblicas, que o jejum era em reconhecimento de pecado. Quando nós vemos lá Davi, quando o profeta Natan vai a Davi e abre os olhos, né, escancara para Davi aqueles pecados que Davi cometeu de adultério, arranjado o assassinato de Urias, nós vemos que Davi ele vai perceber o quão distante ele estava de Deus. E a Bíblia vai falar que Davi vai jejuar, mas não vai jejuar porque ele achava que o jejum ia trazer perdão. Ele vai jejuar como uma reconhecendo do Senhor, como eu estava distante. Eu preciso voltar para o Senhor. Quando nós vemos que Deus leva... Quando Deus envia Jonas a Nínive e Jonas prega aquela mensagem, né, de juízo, que Deus iria destruir o povo por causa do pecado, e aquele jejum é decretado não para buscar perdão, mas como humilhação, como reconhecendo, nossa, como nós somos pecadores, como nós somos falhos. Então na Bíblia o jejum sempre era uma demonstração de humilhação, reconhecendo como eu sou miserável, de arrependimento e uma demonstração de coração contrito, quebrantado, que, como disse o professor Daniel, que reconhece a sua dependência, a sua carência de Deus. E hoje, professor Daniel, o jejum hoje, como disse o professor Daniel, como o grande teólogo, pastor John Piper, ele vai dizer que jejum é fome, é expressão do meu anseio por Deus. Por quê? Eu anseio tanto a Deus que os desejos da minha carne que quer me alimentar vão ficar de lado. Eu quero aquilo que vai trazer satisfação ao meu espírito. Então, eu dou prioridade a Deus, porque Deus, ele é mais importante e mais necessário para mim do que o alimento para a carne. Isso é o jejum. É quando eu estou demonstrando que eu quero Deus. Eu estou demonstrando que eu preciso de Deus. Eu estou demonstrando que eu careço, eu necessito da presença de Deus. Então, jejum, irmãos, é aquela pessoa assim, ó. Sabe aquele rapaz
Às vezes, quando nós éramos noivos, não, a gente ia para casa para ver a noiva sem almoçar, sair do trabalho correndo, porque a gente queria ver a nossa noiva, o Sr. Daniel queria ver a esposa dele, queria ver. Quando a gente quer Deus, ama Deus, não, hoje eu não vou nem comer porque eu quero correr para a presença de Deus. Eu quero passar o dia buscando, adorando. Novamente, não é barganha. Não porque eu vou pregar amanhã eu quero receber poder. Não, é porque eu quero mais de Deus na minha vida. Se eu não vou pregar esse mês, eu não vou jejuar? Não, aí eu vou jejuar da mesma forma. Porque eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu necessito. Então jejum, irmãos, é busca da pessoa de Deus. Jejum é reconhecimento que eu preciso de Deus. E aí Jesus vai entrar na pessoa de Daniel também, no Mateus capítulo 6, como jejuar. As pessoas... Não pode. As pessoas se perguntam, né, Anderson? Eu tomo um remédio controlado. Como é que eu faço? Eu não posso ficar sem tomar esse remédio. Eu posso jejuar? Isso aí, várias pessoas já aconteceram, inclusive na igreja em que nós congregávamos, pessoas passaram mal durante o jejum e a gente foi ver o que houve. Jejum não é meio de salvação. Jejum não é meio de salvação. Se você é saudável, jejue. Exato. Se você não tem saúde, não jejue, mas existe a forma, né, de mostrar que você precisa de Deus. Exato. Não é o jejum em si que vai fazer isso, mas a intenção pelo qual o teu coração está inclinado a Deus. E olha só, olha o que Jesus vai dizer. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha só, ungir a cabeça era uma demonstração de alegria, de regozijo. A pessoa quando estava alegre, ele ungia a cabeça. Porque era uma demonstração de eu estou feliz, eu estou alegre. E era algo diário. Todas as pessoas faziam isso diariamente, porque o óleo ele era perfume. Então, perfumava, dava brilho, e as pessoas ungiam a cabeça todos os dias, porque dava perfume, trazia brilho e dava um ar de regozijo, de alegria. Então, muitos, às vezes, quando estavam em jejum, não se ungiam para mostrar, não, hoje eu estou jejuando, para tentar mostrar piedade, tentar mostrar, olha, eu estou, para que as pessoas percebessem e falassem, olha que santo homem de Deus que está jejuando. Irmãos, se o jejum é uma demonstração de amor, carência, desejo de Deus, o meu irmão não tem que saber se eu jejuei ou não. Eu jejuo porque eu quero Deus, não porque eu quero mostrar para o professor Daniel. O professor Daniel não jejua porque ele quer mostrar para o antes, ele jejua porque ele quer a pessoa de Deus. Então jejum, irmãos, não é para mim sair falando, estou jejuando, eu jejuo toda segunda-feira, toda sexta-feira, todo domingo, não, irmãos. Jejum é uma demonstração, é isso que Jesus está dizendo. É uma demonstração de comunhão e desejo de Deus, então é em secreto. Se é para Deus, é Deus que tem que ver. Aí ele vai dizer, unge a cabeça. Regozijo, alegria, seja a mesma pessoa. Demonstre, não fique aquela cara, porque o jejum ele vai causar uma redução de glicose no nosso sangue, e realmente, às vezes, ele afeta até o nosso humor. Mas não é para me mostrar, estou com fome, não. É para mim buscar Deus. Se eu jejuar para mostrar para as pessoas que estou jejuando, Jesus disse que eu já recebi a minha recompensa. Porque eu já recebi os aplausos dos homens pelo meu jejum. Agora, se o meu jejum é em demonstração que eu quero, eu preciso de Deus, é em secreto. É porque eu quero Deus, eu não quero mostrar para os homens, mas eu quero buscar a pessoa, a presença, a comunhão com Deus que eu amo e que eu sirvo. Lembre-se, nós estamos em guerra espiritual. E só existe um meio de vencer esta batalha que é travada todos os dias através dos meios de graça. Através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica, que tudo isso demonstra que realmente nós estamos recorrendo à pessoa certa, que é quem vai nos fazer
triunfar sobre esta batalha, que é a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós nos debruçamos sobre esses meios de graça, nós estamos nos achegando cada vez mais ao pé da cruz. Nós estamos nos achegando cada vez mais na presença de Deus. E aí nós temos como resultado a presença de Deus favorável em nossas vidas, né? E não contra nós, porque quando nós não nos achegamos a Deus por meio da oração e do jejum, lógico que a presença de Deus não está a favor de nós. E nós precisamos mais do que nunca, buscar o Senhor Jesus. Não há mais tempo de ficarmos brincando de ser cristãos, brincando de orar, brincando de jejum. Na hora que nós fazemos as coisas da forma correta, porque nós carecemos da presença de Deus. E essa presença, pastor Daniel, ela só é manifesta em nossa vida quando nós fazemos com o coração sincero. É por isso que Jesus vai... O que ele vai condenar aqui é a hipocrisia. Quando eu faço para mostrar para os homens. Quando eu faço para ter mérito e honra de homens. Você não vai ter presença de Deus, mas você vai ter o mérito dos homens. Agora, quando você faz, como eu disse, Deus é aquele que conhece o oculto, o escondido, a intenção do coração. Quando você ora porque você quer Deus, pode ter certeza que você vai atrair a presença de Deus. Quando você jejua porque você tem fome de Deus, pode ter certeza que você vai estar atraindo a presença de Deus para a sua vida. Agora, quando nós fazemos para atrair a atenção dos homens, Deus não vai estar neste negócio. Aí chama a oração e jejum de tolos. Mas nós não queremos fazer para homens. Nós queremos fazer porque nós precisamos, reconhecemos que Deus é melhor e maior que tudo. Ore, jejue, mas para agradar a Deus, para buscar a Deus e porque você ama e você tem fome de Deus. Que Deus lhe abençoe com esta maravilhosa lição da Escola Bíblica, que nós possamos servir de bênção para a sua classe, subsídio para a sua aula, e que Deus lhe abençoe em nome